Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Como vocês sabem, sábado é o dia que a gente faz aquele vídeo sobre macroeconomia e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações que saíram ao longo dessa semana, até para a gente se preparar para a reunião do Copom que vem agora nessa próxima semana, na terça e na quarta-feira. Então a gente vai falar sobre o resultado primário do Tesouro Nacional e vamos falar sobre a evolução da dívida e vamos falar também sobre o risco Brasil. Então esses três pontos em conjunto, a gente vai ver o quê? Como a economia brasileira está melhorando. Tá? E aí vocês vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo nesse momento atual. Logo depois da vinheta a gente já começa. Como eu sempre falo, não deixem de assistir o vídeo e também de se inscrever e curtir o vídeo, porque isso é importante para a gente conseguir subir e trazer cada vez mais engajamento. Então a gente já começa. Bom, pessoal, uma coisa que me chama sempre a atenção e que eu já aprendi nesses mais de 20 anos que eu tenho de mercado é o seguinte: em alguns momentos a gente fica tão tão dentro da situação, a gente fica tão emocionalmente abalado por alguma coisa que acontece, como hoje em dia está acontecendo, inclusive com profissionais experientes do mercado, que a gente acaba se levando pelas emoções. Então por que eu estou falando isso? A gente viu uma taxa de juro futuro subir muito nas últimas 3 semanas, 4 semanas, principalmente depois das eleições. A gente viu várias notícias mostrando como o Brasil poderia piorar, mas aí o que acontece? Quando você entra muito nessa possibilidade do que pode ficar ruim, você esquece de olhar o principal, que é olhar a realidade. Então, semana passada eu fiz um vídeo mostrando os lucros das empresas, mostrando o quê? Mostrando a realidade para vocês, mostrando que o lucro tinha caído do segundo para o terceiro trimestre, mas não tinha sido uma coisa tão grande assim. Inclusive mostramos setores como o bancário, por exemplo, que o lucro subiu. E a gente hoje vai mostrar a realidade também das contas públicas, porque a realidade está cada vez melhor. Enquanto isso, a gente fica olhando notícias de que pode piorar. Então você tem que escolher qual é o tipo de investidor que você quer ser. Você quer ser o investidor que vai operar notícias, e aí agora vai ser o pode piorar e você vai deixar de comprar barato, e depois no pode melhorar você vai comprar caro. Ou você vai ser aquele investidor que vai se desligar das notícias e vai ficar ancorado naquilo que realmente está acontecendo, seja com relação ao governo, seja com relação a empresas. Então, vamos dar uma olhada aqui no resultado do Tesouro Nacional, que saiu agora no dia 29, se eu não me engano, e a gente vai ver aqui algo muito interessante, né? O resultado primário de outubro, que é a receita total menos as despesas que existem, e excluindo dívida, né, excluindo juros da dívida, você vai ver que em outubro a gente teve um valor de 30 bilhões, tá, positivo, ou seja, 30 bilhões foi economizado em relação à receita. A gente teve uma receita de 203 bilhões, teve transferência para estados e municípios aqui de 32 bilhões, receita líquida 171 bilhões, gastou 140, sobrou 30 bilhões aqui no total. Inclusive eles dizem, né, o Tesouro Nacional economizou 46 bilhões e o regime geral de previdência social acabou gastando mais do que arrecada, 15 bilhões. E é normal, o regime geral de previdência social, ela sempre, em todos os meses, acaba gastando mais do que arrecada. Não vou entrar no mérito dos cálculos para isso. Então a gente tem aqui o seguinte: a gente tem 30,8 bilhões positivo e 64 bilhões quando a gente pega os 10 meses desse ano. E por que eu estou sendo muito enfático com relação a isso? Porque a gente aqui tem o resultado fiscal acumulado em 12 meses. Então, se você olhar aqui, essa aqui é a linha zero. O Brasil conseguiu muito crescimento lá de 2003 a 2007, né? Você vê um monte de youtuber botando aquele gráfico assim: olha, quando o Brasil crescer igual 2003 a 2007, cresceu 900%, cresceu 1.600% em dólar, olha que maravilha que foi. E o que acontecia naquela época? Naquela época a gente tinha contas equilibradas.
Tá? Contas equilibradas que começaram lá atrás, começaram em 1990 e pouco, depois do real passou um tempo, teve a máxima desvalorização cambial, ali de 99, 2000 para frente, a gente cria o tripé macroeconômico. Tripé macroeconômico é você ter resultado primário fiscal, você ter um câmbio que é flutuante e você ter um regime de metas de inflação. Então o Brasil cria isso e ele consegue caminhar muito bem, ele consegue crescer a economia e consegue andar muito bem. E o Brasil estava desde outubro de 2014 com esse número negativo aqui, que é essa linha zero. Então quer dizer, ele estava com o tripé solto. E o que aconteceu a partir desse ano? A partir desse ano subiu. Mas ninguém está preocupado com isso, todo mundo só está preocupado com as notícias. Então o Brasil hoje está muito mais forte do que em qualquer momento, tá, dos últimos 7, 8 anos aqui, pelo menos. Tá? Então esse número aqui é um número muito importante. Tá? Eu vou aproveitar para mostrar aqui por que isso está acontecendo. Porque não é porque o governo A ou o governo B são maravilhosos. Tá? O que aconteceu foi que a receita administrada aqui subiu muito. Tá? Então ela sai de 1 trilhão e 300 bilhões para 1 trilhão e 401 bilhões. E o que eu gosto mais de ver é essas receitas aqui. A gente vê que 1 trilhão e 400 bilhões são as receitas administradas. Se tivesse só essas receitas administradas, a gente não sairia do lugar. Porque se você olhar aqui, teve até um crescimento de 6%, isso aqui tudo já é a preços atualizados pelo IPCA. Então teve um crescimento real aqui, mas a gente percebe que a gente teve um crescimento muito forte, principalmente nessa linha daqui, que é a linha cinza das receitas não administradas. E o que é receita não administrada? Dividendos, concessões e permissões e exploração de recursos naturais. Então qual o grande medo do mercado? O grande medo do mercado é o seguinte: se você tiver um governo menos pautado em fazer concessões de rodovias, de aeroportos, permissão de exploração de campos de petróleo, ou pagar menos dividendos, por exemplo, em Banco do Brasil, em Petrobras. Banco do Brasil acho que não vai sofrer muito não, mas Petrobras mais, a gente deve ter uma queda desse número daqui, que é importante, 390 bilhões de reais, que ajudaram com certeza a arrecadação e aquele superávit fiscal. Superávit primário, desculpa. Então, com isso, a gente ainda pode ter uma queda do preço do petróleo, por exemplo, ou do preço do minério, que traria números menores ainda para a exploração de recursos naturais. Então, muita atenção para essas receitas não administradas. Dificilmente a gente vai ter um crescimento tão grande acima da inflação nessas receitas aqui administradas. Então, vai ser importante não perder essas aqui. E isso que está gerando todo o medo do mercado. Mas hoje, o Brasil está criando o quê? Ele está criando uma gordura que é importante. Ele está criando ali, ele está conseguindo respirar. Então, mesmo que ano que vem passe para um déficit primário, que ele seja um déficit primário pequeno, que pode ser culpa do governo ou não. Porque pode ser, por exemplo, culpa que o petróleo caiu muito, que os dividendos não foram tão grandes assim. Tá? Então, a gente tem isso de receita. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: as despesas. A gente tem aqui despesas e aqui é muito legal a gente ver como foi importante a gente ter a regra do teto de gastos e a regra de ouro. A gente vê aqui, olha a inclinação da reta antes da lei do teto de gastos. Então você vê aqui como crescia, isso tudo a preços ajustados pelo IPCA. E agora olha como cresce aqui, ela é praticamente flat. Ela é um pouco acima das despesas do IPCA, porque teve algumas despesas que passaram do teto. Agora isso aqui não vale mais para o teto, isso aqui não vale mais. Foi aquela PEC dos precatórios ano passado, senão ela ficaria exatamente reto aqui. Tá? Mas você vê que é praticamente reto, porque aqui os valores eles estão constantes. Agora, por outro lado, também não faz sentido você ter uma arrecadação que está subindo acima do IPCA, você já virou para superávit primário e você continuar com despesas de lado.
porque isso pode significar, por exemplo, você ter crianças desnutridas, crianças fora da escola, aumento de questão de segurança, né, aumento de, enfim, homicídios, problemas, pode ter aumento de problema de saúde, então não faz sentido também. Mas também não faz sentido não ter trava e você poder subir indefinidamente como era aqui. Então o que é importante? É importante ter um equilíbrio. Por que teve esse aumento aqui, né? E olha só que interessante. O grande aumento que a gente viu aqui foi um aumento de despesas discricionárias, né? E essas são aquelas despesas que o Brasil realmente precisa crescer e que ele deixou de crescer ao longo do tempo porque ele tinha que aumentar despesas obrigatórias. Então, quando você aumenta a despesa obrigatória, você tem que diminuir despesa discricionária para que o total fique dentro daquele teto de gastos, porque você não poderia subir acima do IPCA. E agora a gente já vê aqui alguma possibilidade de alta aqui nas despesas discricionárias. 20 e poucos bilhões aqui dessa despesa discricionária, inclusive tem a ver com 23,9 bilhões referentes ao encontro de contas do Campo de Marte, um aeroporto lá em São Paulo que está tendo um valor que está sendo pago para a Prefeitura de São Paulo para acabar com o imbróglio ali do Campo de Marte. Tá? Então, esse aqui é o ponto que eu queria trazer sobre o resultado primário. A gente vê que o resultado primário está muito forte, a arrecadação está subindo bem também, está ganhando todos os meses acima da inflação e o Brasil, inclusive, começou a aumentar já despesas discricionárias dentro do teto de gastos. Então, o Brasil ele está muito forte. Quer ver uma outra forma que a gente percebe que ele está muito forte também? A partir da análise da dívida, né? Então a gente tem aqui uma dívida que, por exemplo, nesse último mês teve 101 bilhões de emissão de títulos e 110 bilhões de resgate, ou seja, teve uma emissão líquida de 9 bilhões negativo. Quando a gente pega a emissão líquida acumulada dos últimos 12 meses, em 2022, a gente vê aqui um número negativo de 277 bilhões de reais. Ou seja, o governo ele não está precisando emitir dívida para conseguir rolar a dívida, ele está inclusive resgatando valores, né? Porque ele está tendo arrecadação, está sobrando dinheiro, então o que ele faz? Ele, em tese, reduz a dívida. A gente vai ver que a dívida nominalmente ela não reduziu porque está batendo lá 13% nela, né? Então tem aí uma apropriação de juros. Mas se a gente olhar aqui, olha só quanto a dívida subiu, de 5,6 trilhões em dezembro de 2021 para 5,7 trilhões em outubro de 2022. Quer dizer, ela subiu 164 bilhões. Você teve 450 bilhões de juros apropriados, mas você teve resgate superior à emissão de 284 bilhões. Então isso aqui aumentou só 164 bilhões, quer dizer, aumentou 3% em um ano. Quanto foi a inflação, por exemplo? É por isso que a gente tem dívida líquida sobre PIB caindo direto. E tá lindo isso, porque o Brasil ele tá ficando forte antes dos outros países, tá? Então isso é importante. Só tem uma ressalvinha aqui para também o pessoal não ficar falando que é por causa do governo A ou do governo B, tá? Parte desses 284 bilhões tá saindo da reserva de liquidez do Brasil, tá? Então é só importante vocês terem isso em conta aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho onde estava essa reserva de liquidez do Brasil. Ah, tá aqui. Então quer dizer, ó, em dezembro de 2021 a gente tinha 1 trilhão 186 bilhões de reserva de liquidez e hoje tem 1 trilhão e 29 bilhões de reserva de liquidez. Então a gente tem esse índice de liquidez um pouco menor, tá? Que é alguma coisa que a gente tem que olhar também com atenção, mas mesmo assim, mesmo se você considerar essa queda da reserva de liquidez, ainda assim você teria um número positivo aqui. Então, para mim tá maravilhoso, né? O que é ruim nesse momento, né? Nesse momento, a gente percebe que a gente começa a ter um aumento aqui no índice de preços. Tá? E o índice de preços aqui, ó, ele sai de 25%, quando a gente começa a ver aumento de inflação, a gente vai para 30%. Outra coisa que a gente começa a ver
é um aumento na taxa flutuante, que normalmente é Tesouro Selic. Então ela sai de 34% aqui para 37,9% do total. Então esses dois aí mostram que se o Brasil conseguir fazer tudo direitinho e conseguir cair o juro e conseguir cair a inflação, cara, é lindo, o custo da dívida diminui muito, a apropriação daqueles juros diminui também, e aí o que acontece? Sobra dinheiro para tu investir de novo. Aí você investe em saúde, em segurança pública, em educação, no que você quiser, até em esporte, se você quiser, no que você quiser. Tá? Em defesa do país, enfim, qualquer coisa. Agora, se você não faz esse trabalho bem feito, o que a gente tem aqui? A gente tem que 37 mais 30, cara, a gente tem 68% da nossa dívida ancorada em juros ou em inflação. E se quiser ainda pode botar mais 4% aqui de câmbio. Porque se isso aqui degringolar, o câmbio explode também. Então é muito importante a gente ter isso em mente também, né? Essas metas aqui que estão aqui em cima, elas são boas para um país que está reduzindo taxa de juros, que está reduzindo a inflação. Nos Estados Unidos, a grande maioria da dívida é pré-fixada. Ou é bom porque dá uma garantia para o país, você sabe quanto você vai gastar. Mas aí depois na rolagem você precisa ter uma noção melhor. Você vê que o Brasil já teve a época do pré-fixado grande. Quando? Quando o mundo acreditava no Brasil, quando o Brasil era capa da Economist, ó, 40%, 42%. Era a época que o Brasil parecia que ele estava migrando para um primeiro mundo. Mas aí veio toda aquela recessão e aí o mercado ele não quer isso, ele quer Tesouro Selic. Né? Então, essa é a segunda coisa. A dívida do Brasil hoje, ela está crescendo muito pouco em relação à arrecadação. Então ela fica muito mais pagável ao longo do tempo. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, é a percepção de risco. E esse relatório é muito bom porque ele bota a percepção de risco do mercado em outubro. E essa percepção de risco para a cesta de países emergentes, ela é calculada pelo CDS, que é o Credit Default Swap, de 5 anos. E aí a gente vai ver aqui que o Brasil, em outubro, ele teve uma queda do risco enxergada, vamos dizer assim, pelos países desenvolvidos ou pelo investidor estrangeiro de 11,39% em linha com os outros países. Só a Colômbia aqui que teve um aumento, que foi a eleição lá do presidente de lá, que foi meio turbulento. Aí algumas pessoas vão falar assim, agora o Brasil teve uma eleição também e alguns de vocês devem achar que está turbulento. Para o investidor estrangeiro, a gente vai ver aqui que em novembro a gente teve aumento de taxa de juro, o Brasil acabou, né, a bolsa acabou caindo, mas olha para o investidor estrangeiro. Para o investidor estrangeiro a gente continua tendo uma queda de risco de 5,2%. Você pode falar assim, é menos do que os outros, 15, 21, 23, ok, concordo. Essa diferença aqui é a percepção com relação ao risco que existe hoje, tá? Vamos botar aí de 5 a 15 mais ou menos. Tá? Então o Brasil talvez tivesse caído para 240 se não tivesse a eleição, se não tivesse esses problemas, mas ele mesmo assim ele caiu, o que para mim é um número positivo também. Tá? Então a gente tem aqui diversos pontos que mostram como a economia do Brasil está boa, como a economia do Brasil está forte, como ela está sólida. E eu sei pela minha experiência que isso não se estraga da noite para o dia. Então eu ainda acredito que o Brasil vai ter um ano de 2023 muito bom. Mas eu entendo a pessoa que fica com medo, a pessoa que fica ali travada. E você quer ver um número que mostra com muita clareza como as pessoas hoje em dia elas estão travadas e principalmente como é que elas investem sem ter conhecimento nenhum? A gente vem aqui no programa do Tesouro Direto. Você vai ver que o programa do Tesouro Direto mostra que bateu recorde esse ano. O estoque de títulos no Tesouro Direto saiu de 74 bilhões de reais para 101 bilhões. O Brasil bateu recorde, né? As pessoas físicas já têm mais do que 100 bilhões em custódia. 100 bilhões não representa quase nada da dívida do país, né? Que a gente viu que era 5,7 trilhões. Deve ser alguma coisa em torno de 1,7%, fazendo a conta aqui de cabeça rápido.
Agora, olha só o que aconteceu. A gente teve um aumento de, como é que fala aqui? Um aumento de número de investidores, total de investidores aqui, ó, para 21,6 milhões de investidores, ou seja, 52% de investidores subiram nos últimos 12 meses. Quer dizer, estava em 10 milhões mais ou menos, agora está em 21 milhões. Número de investidores ativos subiu só 23%. Quer dizer, eles estavam ali em 1 milhão e alguma coisa e agora está em 2,1 milhões. Então, enquanto o total de investidores cadastrados subiu 52%, o de investidores ativos subiu 23%. Se a gente pegar o último mês, olha só, o número de investidores cadastrados subiu 439 mil e o número de investidores ativos 12 mil. O que é um investidor ativo? É qualquer pessoa que tenha alguma aplicação em custódia no Tesouro Direto. E você vê aqui que a maioria tem só até R$1.000. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se você tem pouco dinheiro, não tem problema nenhum você investir no Tesouro Direto. Você está junto com a maioria. A minoria sou eu e outros que têm acima de 5 mil, que é 16%. Então, desses 2 milhões e 100 mil pessoas, mais de 1 milhão e 300 mil tem até R$1.000. Só 300 mil tem acima de 5 mil. Então a maioria está aqui. E elas têm pouco dinheiro. Agora, o segundo ponto que eu quero passar para vocês com relação a desconhecimento é o seguinte: o que deve ter acontecido, né? E agora eu estou imaginando aqui, é uma hipótese que não é comprovada, não tem nenhum teste mostrando isso. Mas o que eu imagino que aconteceu? Essas pessoas entraram, principalmente por causa de assessores, ou por causa de influencers, ou por causa de qualquer pessoa que falou aqui, por exemplo, ou aqui, cara, compra renda fixa, olha como rende... desculpa. Muitas pessoas devem ter entrado por causa de assessores, ou por causa de influencers, ou por causa da corretora, que mostra aquela super oportunidade, e aí eles entraram mais ou menos aqui, entraram mais ou menos aqui, e mostrando assim, olha só como cresceu a renda fixa, teve uma valorização expressiva e tudo que vocês já sabem, tá? Que ela realmente teve uma valorização expressiva. Por quê? Porque teve uma queda de juros absurda. Se a gente voltar no início desse relatório aqui, vocês vão ver que as emissões ali em 2019 era 5,13%, 4,13%, 2,25%, 1,77% de inflação, mais 1,77%, inflação mais 3,8% para 40 anos. Então, quer dizer, quando você tem uma queda da taxa de juros, você tem uma valorização acima do que está marcado. E aí, quando acontece o inverso, as pessoas perdem dinheiro na renda fixa e perdem muito dinheiro. Você tem títulos aí que baixaram mais do que 30%. O Tesouro IPCA 2045, por exemplo, em 2019 ou 2020, né, o IPCA 2045, quem quiser ver, ele bateu mais do que R$ 1.600 por título. E hoje ele chegou a negociar até abaixo de 1.000. Hoje ele deve estar em 1.080, 1.090. Então ele chegou a cair quase pela metade. E passou 3 anos. Então o investidor de renda fixa, ele não está esperando que aquilo que ele investiu caia 30%, caia 40%. Então se o cara investe sem conhecimento, nada mais normal do que ele desista. Então você vê que o número de investidor cadastrado subiu pra caramba e o número de investidor ativo sobe muito mais marginalmente. Porque o cara, ele se chateia. O que vai acontecer quando a taxa de juros cair, que é a nossa previsão aqui? A gente vai ter um número de investidores voltando ativos muito alto. E aí ele vai voltar quando? Quando a taxa estiver baixa. Ao invés de aproveitar agora quando a taxa está alta, que ninguém quer. Tá? Então esse é o grande ponto que eu quero mostrar para vocês. E aí a gente fez quarta-feira passada uma live sobre renda fixa, não mostrando exatamente isso, mas mostrando as oportunidades que existem em renda fixa, e não apenas renda fixa no Brasil, mas renda fixa também no exterior, renda fixa via ETFs hoje em dia. Você consegue investir em diversos tipos de títulos e não apenas no Tesouro Direto. Você consegue investir via ETF, às vezes reduzindo aquele imposto de renda chato de 22,5% dos primeiros 6 meses, em títulos que são ok também.
Então, e também no exterior, você tem hoje BDR e GTF que você consegue comprar aqui no Brasil em reais, por exemplo, e investir em título do Tesouro Americano de 20 anos, por exemplo. Tá? Só para dar um exemplo, que foi o exemplo que eu usei na live. E além disso, a gente vai fazer 2 lives exclusivas aqui para vocês, que seriam lives para dentro lá da nossa carteira, né, recomendada, mas a gente vai abrir para todo mundo, que vai ser terça-feira e quinta-feira. Tá? Então, terça-feira e quinta-feira a gente tem um encontro às 8h30 da noite. Se você quiser saber todas as informações sobre isso, porque eu não consigo falar, tem o link aqui embaixo na descrição, tá? Desse evento de renda fixa, que começou na quarta-feira passada e tem agora live, terça e quinta-feira. Então não perca, se inscreva ali e entre no grupo do Telegram ou do WhatsApp que você vai receber as informações, ou coloca o teu e-mail que você vai receber por e-mail, como você preferir. Enfim, Brasil, se você olhar a foto atual, ele está voando. Se você olhar as expectativas, o pessoal tem medo. Se o medo não acontecer, o Brasil dispara. E essa é a nossa visão. Porque o medo acaba que ele está bem forte. Então é isso, pessoal. Abraços a todos, bons investimentos. Quando eu falo que bolsa dispara, também seria títulos de tesouro direto disparando, seriam ativos, né, de renda fixa e de renda variável disparando. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.